Dois estados, realidades diferentes, mas uma mesma pergunta. Quem vai dominar o norte do Brasil nas eleições de 2026? As novas pesquisas do Instituto Real Time Big Data revelam cenários eleitorais decisivos no Pará e no Amazonas com surpresas, empates técnicos e velhos nomes que seguem firmes no jogo do poder. De um lado, no Pará, o MDB tenta manter sua hegemonia com Hannah Gassan e os Barbalho à frente. Do outro, no Amazonas, o senador Omar Aziz, do PSD, lidera todos os cenários, mas enfrenta alta rejeição e o avanço de nomes ligados ao bolsonarismo. Esses dois estados, somados, reúnem mais de 10 milhões de eleitores e podem definir o rumo político da região norte nas próximas eleições. O que esses números revelam sobre o futuro da política na Amazônia? É o que você vai ver agora. Você está no Central das Urnas, o canal que explica a política brasileira com dados, contexto e clareza. Então, já deixa o seu like, se inscreve e comenta. Quem você acha que vai sair mais forte do Norte em 2026? O MDB, o PL ou o PSD? Começamos nossa análise pelo estado do Pará, onde a pesquisa conduzida pelo Instituto Real Time Big Data testou 5 cenários estimulados. Ouviu 1.200 pessoas entre os dias 9 e 10 de outubro de 2025, com margem de erro de 3 pontos percentuais. No primeiro cenário, a vice-governadora Hannah Gassan, do MDB, aparece na liderança com 24% das intenções de voto. Na sequência vem o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, do PSB, com 19%, seguido do deputado federal delegado Éder Mauro, do PL, com 18%. Votos brancos e nulos somam 13%, e 26% dos eleitores afirmaram não saber ou não responder. Já no segundo cenário, o equilíbrio se intensifica. Hannah Gassan sobe para 28%, enquanto Daniel Santos encosta, com 26%. Já o deputado estadual Rogério Barra, do PL, aparece mais atrás, com apenas 5%. Brancos e nulos somam 14%, e 27% ainda não sabem em quem votar. É o primeiro empate técnico entre os dois principais nomes da disputa. No terceiro cenário, entra em jogo o ex-governador Simão Jatene, que atualmente está sem partido. Mesmo fora do governo há anos, ele mostra força e aparece com 22%, logo atrás de Hannah Gassan, que tem 23%. Daniel Santos mantém os mesmos 19%. Consolidando-se como nome competitivo no estado, brancos e nulos representam 12% e os indecisos, 24%. No quarto cenário, o Real Time Big Data ampliou a lista de candidatos, incluindo nomes de diferentes espectros políticos. Hannah Gassan segue na frente com 21%, seguida de Daniel Santos com 18% e do ex-senador e atual superintendente da Sudene, Paulo Rocha, do PT, com 15%. Mais atrás aparecem o deputado federal Joaquim Passarinho, do PL, com 8%, a ex-senadora e atual vereadora de Belém Marinor Brito, do PSOL, tem 4%, e o sindicalista Kleber Rabelo, do PSTU, encerra a lista com 1%. 11% dos entrevistados votariam em branco ou nulo e 22% não souberam responder. Por fim, no quinto cenário, a vantagem da vice-governadora se amplia. Hannah Gassan chega a 30%, contra 26% de Daniel Santos. Brancos e nulos somam 16% e 28% seguem indecisos. O resultado reforça duas tendências claras. Em primeiro lugar, vemos a consolidação da vice-governadora Hannah Gassan como nome competitivo da base do MDB, bem como o crescimento de Daniel Santos como alternativa da esquerda, especialmente nas regiões metropolitanas. O destaque é que, em 2 dos 5 cenários, há empate técnico, o que indica que em 2026 veremos uma disputa aberta, mas com leve vantagem governista. A pesquisa também aferiu o índice de rejeição dos candidatos ao governo do Pará. Nesse cenário, o deputado federal delegado Éder Mauro, do PL, é o mais rejeitado, sendo rejeitado por 56% dos entrevistados. Em seguida, o ex-senador Paulo Rocha, do PT, é rejeitado por 33%,
O deputado estadual Rogério Barra, do PL, é rejeitado por 32%. O deputado federal Joaquim Passarinho, também do PL, é rejeitado por 30%. O mesmo percentual de rejeição da ex-senadora e atual vereadora de Belém, Marinor Brito, do PSOL, e do ex-governador do Pará, Simão Jatene, que atualmente está sem partido. O sindicalista Kleber Rabelo, do PSTU, é rejeitado por 26% dos entrevistados, enquanto a vice-governadora Hannah Gassan, do MDB, encerra a lista empatando com o prefeito de Ananindeua, Dr. Daniel Santos, do PSB. Como vimos, os números mostram que, caso Éder Mauro se candidate, terá sérias dificuldades, já que mais da metade dos eleitores não cogitam votar nele sob nenhuma hipótese. Já Hannah Gassan e Dr. Daniel Santos têm índices mais baixos, o que pode facilitar o crescimento do índice de intenções de votos no futuro próximo. A pesquisa quis saber como os paraenses avaliam a gestão do atual governador do Pará, Helder Barbalho, sendo que 82% dos entrevistados aprovam a atual gestão, 14% desaprovam e 4% não souberam ou não responderam. Quando chamados a avaliar o desempenho do governador Helder Barbalho, 57% o consideraram como ótimo ou bom, 30% como regular, 11% como ruim ou péssimo e 2% não souberam ou não responderam. O levantamento também simulou 4 cenários para o Senado, e o domínio do MDB é ainda mais expressivo. No primeiro cenário, o atual governador Helder Barbalho, também do MDB, aparece com 44% das intenções de voto, mais do que o dobro dos segundos colocados. Delegado Éder Mauro, do PL, e Simão Jatene, sem partido, empatam na segunda colocação com 16% cada. Logo depois, vem o atual ministro do Turismo Celso Sabino, do União Brasil, com 7%, e o deputado estadual Chicão, também do MDB, tem 6%, enquanto o senador Zequinha Marinho, do Podemos, amarga a última colocação com apenas 4%. Nulo e branco foi a escolha de 5%, enquanto 2% não souberam responder. No segundo cenário, o domínio de Helder cresce ainda mais. Ele chega a 48%, seguido de Éder Mauro, com 19%, e Paulo Rocha, do PT, com 14%. O ex-senador Mário Couto, do PL, tem 8%, e Zequinha Marinho encerra a lista mais uma vez, com 4%. 5% optaram por branco ou nulo, e 2% não soube ou não respondeu. No terceiro cenário, o governador mantém a dianteira com 49%, enquanto Éder Mauro aparece com 20%, Celso Sabino surge em terceiro, com 9%, Joaquim Passarinho, do PL, tem 8%. Zequinha Marinho tem 4%, e a vereadora de Belém, Marinor Brito, do PSOL, encerra a lista com 3%. 5% optaram por branco ou nulo, e 2% não souberam responder. Já no quarto e último cenário, quem entra em campo é o ex-senador Jader Barbalho, que também é do MDB, e que por acaso é pai do atual governador do Pará, Helder Barbalho. Ele lidera com 26%, seguido de Simão Jatene, com 22%, e Éder Mauro, com 21%. Paulo Rocha, do PT, aparece logo depois, com 17%, Zequinha Marinho encerra a lista com 5%. Nulo e branco somam 5%, e 4% não souberam responder. O dado mais relevante que essa pesquisa nos mostra é que, independentemente de quem seja o nome do MDB, seja Helder ou Jader Barbalho, o partido domina completamente a disputa, mostrando o peso político da família Barbalho no Pará. E você, acredita que o domínio do MDB no Pará vai continuar por mais uma eleição? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Se no Pará o MDB segue soberano, no Amazonas o cenário é bem diferente. Lá, quem domina as intenções de voto é o senador Omar Aziz, do PSD, que aparece à frente em todos os cenários testados. E mais, a disputa no estado traz um ingrediente novo: a força crescente do PL, que vem ganhando espaço com nomes como Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo Sefer. A pesquisa foi divulgada nesta sexta-feira, dia 10 de outubro, e entrevistou 1.200 pessoas entre os dias 8 e 9, com margem de erro de 3 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. No primeiro cenário estimulado,
O senador Omar Aziz, do PSD, lidera com 43% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece a empresária Maria do Carmo Sefer, do PL, que tem 22% das intenções de votos, seguida do vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, do Avante, com 10%. Os votos brancos e nulos somam 9%, e 16% dos eleitores não souberam ou não responderam. Já no segundo cenário, a disputa se aproxima. Omar Aziz aparece com 38%, enquanto o deputado federal capitão Alberto Neto, também do PL, registra 34%, ou seja, um empate técnico dentro da margem de erro. Tadeu de Souza mantém 9%. E o total de brancos e nulos também é de 9%. Os indecisos somam 10%. No terceiro cenário, entram novos nomes. Omar Aziz segue à frente, com 36%, seguido do atual prefeito de Manaus, David Almeida, do Avante, com 28%. Maria do Carmo Sefer aparece em terceiro, com 18%. 9% declararam voto nulo ou branco, o mesmo número dos que não souberam responder. E no quarto e último cenário, a disputa fica ainda mais equilibrada. Omar Aziz lidera com 32%, contra 30% do capitão Alberto Neto, do PL, e 26% de David Almeida, do Avante. Brancos e nulos somam 7%, e 5% não souberam responder, ou seja, em todos os cenários, o senador Omar Aziz aparece na frente, mas em alguns casos a diferença é mínima, o que mostra que o PL tem conseguido consolidar duas candidaturas competitivas, tanto com Maria do Carmo quanto com o capitão Alberto Neto. E um ponto importante, quando se observa a taxa de rejeição, o desafio de Aziz se torna claro. Segundo o levantamento, 41% dos eleitores afirmam que não votariam de forma alguma em Omar Aziz. Na sequência, aparecem capitão Alberto Neto, com 36%, e David Almeida, com 30% de rejeição. Maria do Carmo Sefer tem 23%, e Tadeu de Souza tem a menor taxa de rejeição, com 17%. Essa combinação de liderança consolidada com alta rejeição indica que Omar Aziz é favorito, mas não imbatível. Isso mostra que seu desafio será reduzir a resistência do eleitorado e manter a frente diante do avanço dos nomes ligados ao bolsonarismo. Se você é do Amazonas, comenta aqui embaixo. Quem você acha que chega mais forte em 2026? Omar Aziz ou o capitão Alberto Neto? A pesquisa também avaliou 3 cenários para o Senado, e o equilíbrio é a principal marca dessa disputa. No primeiro cenário, há empate técnico triplo. O senador Eduardo Braga, do MDB, e o deputado federal capitão Alberto Neto, do PL, aparecem com 21% cada. Logo atrás vem o governador Wilson Lima, do União Brasil, com 18%. Já os ex-deputados federais Marcelo Ramos, do PT, e Marcos Rota, do Avante, têm 8% cada, e o senador Plínio Valério, do PSDB, encerra a lista com 7%. Brancos e nulos somam 8%, e 9% não souberam responder. No segundo cenário, Eduardo Braga e capitão Alberto Neto seguem empatados, agora com 22% cada. Maria do Carmo Sefer, do PL, tem 11% e Marcelo Ramos, 9%. Marcos Rota e Plínio Valério registram 8%. E os percentuais de brancos, nulos e indecisos permanecem na casa dos 9% e 11%. Já no terceiro cenário, Eduardo Braga mantém a dianteira com 21%, seguido de Wilson Lima, com 19%, e Maria do Carmo Sefer, com 14%. Os demais candidatos, Marcos Rota e Plínio Valério, permanecem empatados com 9%, enquanto Marcelo Ramos fecha a lista com 8%. 9% optaram por branco ou nulo, enquanto 11% não souberam ou não responderam. Esses números indicam que Eduardo Braga segue competitivo, mesmo após anos de desgaste político. Mas a novidade é o desempenho do capitão Alberto Neto, que aparece bem tanto para o governo quanto para o Senado, o que o posiciona como um dos nomes centrais da direita amazonense para 2026. A leitura geral das pesquisas do Real Time Big Data é clara. No Amazonas, Omar Aziz ainda é o nome mais forte, mas a base conservadora ligada ao PL cresce em ritmo acelerado, tornando o cenário mais aberto do que se imaginava.
O capitão Alberto Neto desponta como o principal desafiante, e seu desempenho simultâneo para governo e Senado reforça que ele será um personagem central na disputa. Já no campo moderado, Eduardo Braga e Wilson Lima continuam relevantes, mas enfrentam desafios para renovar imagem e discurso. O cenário amazonense, portanto, deve se consolidar como um dos mais competitivos da região norte, com 3 polos bem definidos: Omar Aziz e o PSD, com forte presença institucional, o PL, com o apoio bolsonarista e alto recall eleitoral, e as candidaturas locais do MDB e União Brasil, buscando o eleitor de centro. E para você, o Amazonas vai repetir o padrão de sempre ou está prestes a mudar de rumo? Deixe seu comentário aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem acompanha política no Norte, porque o debate começa agora. E a sua opinião faz parte dele. As pesquisas no Pará e no Amazonas revelam mais do que números regionais. Elas mostram como o mapa político da região Norte pode interferir diretamente o rumo da eleição presidencial de 2026. No Pará, o MDB aparece consolidado, com Helder e Jader Barbalho controlando o tabuleiro e Rana Gassan ganhando espaço. O partido garante uma base eleitoral sólida, que pode se tornar decisiva num eventual segundo turno presidencial. O Pará, com mais de 5 milhões de eleitores, tende a manter o peso do grupo Barbalho, reforçando a influência do MDB no centro político do país. Já no Amazonas, o quadro é outro. Ali, o PSD de Omar Aziz resiste, mas enfrenta um avanço real do PL, que vem unindo o voto conservador e construindo uma presença nacional articulada com o bolsonarismo. Se o Pará representa a estabilidade, o Amazonas simboliza a disputa por novos espaços de poder, e ambos juntos formam um termômetro político importante do que pode acontecer em 2026. Afinal, o que estamos vendo na Amazônia é um reflexo do que deve acontecer no Brasil inteiro. Partidos tradicionais tentando sobreviver ao avanço das novas forças políticas, alianças sendo refeitas, e um eleitor cada vez mais imprevisível que já não vota apenas por tradição, mas por percepção de momento. E para você, qual desses 2 estados, Pará ou Amazonas, terá mais peso na eleição presidencial? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no Central das Urnas para acompanhar toda semana as novas análises eleitorais do Brasil.